Glória a Deus. Quero cumprimentar os amados irmãos na santa paz do Senhor, amém? Amém. Meu irmão Edson, não sabe, não é sua não, querido? Quero cumprimentar você também que nos acompanha pela rede social, como o nosso irmão Edson falou, né? Quando o pastor falou para mim, falei, não, sim, com toda certeza. Ele ainda deu uma reforçada, pessoal. Aí ele já rindo ali, né? Ele deu aquela reforçada, falou, ó, fica bem claro, né? Para ser ministrável. Você lembra, né? Então, irmãos, verdade, ele falou e eu fiquei assim bastante preocupado, porque eu estou numa tarefa aí de um serviço aí que alguns aqui de vocês sabem o que aconteceu. Meu pai está com uma casa lá e pediu para mim estar fazendo uma reforma para ele. Só que eu imaginei uma reforma, mas eu estou fazendo uma casa para ele, a verdade é essa, né? Porque já foi trocado o telhado, já foi mexido todo o piso, já troquei porta, janela, já fiz toda a parte elétrica da casa. Né? Agora eu estou madeirando fazer todos os quadros para fazer forro, são 66 metros. Segunda-feira, em nome de Jesus, eu começo a fazer o forro para ele. Aí depois disso ainda tem que colocar cerâmica aí para piso do quintal. Então tem muita coisa para fazer. Ontem eu fiquei até 6h15. Hoje eu cheguei em casa era mais ou menos umas 6h35. E amanhã eu vou também, porque eu tenho que adiantar, porque olha a situação que está correndo para meus irmãos. Ele arrumou essa casa, eu estava até comentando com o pastor, ele falou comigo ontem. O que acontece? Ele pediu para mim fazer, eu falei, tudo bem. Só que ele tem um irmão, que o irmão dele estava sentindo como se fosse tipo uma frieira no meio do dedo, algumas coisas já, 1 ano e meio atrás. Minha irmã falando para ele, falou, olha Paulo, por incrível que pareça, eu achava. Ele falou, Paulo, vai no médico, procura o médico, que isso aí não é frieira. Não, porque a frieira micose, não é alguma coisa diferente, porque ele está abrindo o meio do seu dedo e tem tipo um machucadinho, sangra, fecha. Aí, conclusão, praticamente 1 ano e meio atrás, ele cortou assim, tipo assim, ainda deu um problema, aí cortaram aqui. Agora, o que aconteceu? Agora estourou aqui em cima, ou seja, o meu cunhado tem ido levar ele, até falou para mim junto, né? Só como está identificado, ele falou assim, ó, é o meu irmão. Ele falou assim, ó, tem que ligar o ar-condicionado aqui o vidro, porque ele falou assim, ó, ele está carniça por um pouco, está todo ponto. Já está dormindo na lavanderia porque a esposa não quer mais ele dentro de casa. Depois de mais de 40 anos de casado. Não quer, o filho é enfermeiro, técnico, não ajuda a cuidar, agora, então ficou tudo sobre o meu cunhado e minha irmã. E voltando à casa, o que aconteceu? O meu cunhado pegou essa casa e o que esse camarada fez? Ele alugou a casa já para uma mulher antes de começar a fazer a reforma. E agora a mulher não fica todo dia lá, sabe? Aí eu falo para ele, fala para ele aqui, subindo andando aqui, fazer as coisas, sabe? Então tá corrido. Eu estou trabalhando igual um louco lá para poder fazer isso para ele. Tá? E não é brincadeira não, o negócio está muito puxado. Até o que eu falei para o pastor, eu vou tentar na manhã sair lá antes das 15 horas. Eu espero sair, né? Porque eu quero dar descansada também. Se eu sair antes das 15 horas, aí eu vou vir aqui no Café com Palavra, né? Se porventura eu não chegar, porque se eu sair depois das 16 horas, dificilmente eu chego. Mas amanhã já é uma outra saga, né? Amanhã só pertence a Deus, né? Irmãos, eu queria pedir para os irmãos estarem abrindo as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreve nosso irmão Lucas, no capítulo 15. Enquanto os irmãos vão procurando, eu assim, foi quarta-feira, eu estava meio assim, inquieto, não conseguia dormir. Eu fui dormir, acho que era por volta de umas 11h30. Quando foi 2h39 para 2h40, eu acordei. Aí eu não conseguia mais dormir, bolava para lá, para cá, ia pro pé da cama, virava para lá, virava para cá. Aí vou para a sala e não consigo. Eu coloquei o meu joelho lá no chão, estava orando, falando com Deus. Aí comecei a meditar um pouquinho nessa palavra. Então toda vez que vem alguma coisa relacionada ao texto, a gente vai lá e pega um papelzinho, né? Porque senão você acaba perdendo, né? E confesso, falar para os irmãos, a gente fica preocupado sim, porque a gente tenta fazer o melhor, né? Trazer o melhor, né? Como nós acabamos de louvar aqui, né? Falar assim, né? Nada é comparado, né? Eu posso falar por mim, eu não dei nada ainda a Jesus de tudo aquilo que eu ganhei, nada, não dei nada, não fiz nada ainda. Nós acabamos de louvar agora há pouco, eu estava ali meditando, sabe, muito me tocou o Espírito Santo, falei, falta muito para a gente fazer, falta muito para mim fazer, eu não dei nada, e já ganhei muito.
E às vezes nós acabamos nos tornando pessoas ingratas, às vezes pessoas amargas, às vezes nós nos fechamos, nós nos trancamos, por quê? Porque a correria do mundo é grande, né? E muitas vezes nós nos frustramos. Então, é natural isso do ser humano. E quando acontece certo tipo de coisa, a nossa fé abala, irmãos. Às vezes abala a fé, aí você já tem aquela vontade, sabe, de parar. Parece que tudo começa a dar errado na vida da gente, nada dá certo. Faz um negócio ali e dá errado, faz isso, faz aquilo outro, e está sempre dando errado. Mas eu tenho dito, eu tenho conversado isso com a minha esposa, e nessa madrugada mesmo eu falei, pera aí, vamos fazer diferente, vem cá, dá a mão aqui. Vamos fazer um clamor aqui, nós dois de madrugada aqui, e falei assim, ó, em primeiro lugar, Jesus não tem culpa de nada. O que tiver é nosso. Então, vamos falar com o Pai e deixa ele resolver todas as situações. Eu tenho uns problemas grandes de família também, tá? Nós estamos fazendo inventário, do testamento, então já está um rolo, né? Porque quando se fala alguma coisa assim em dinheiro, nós somos irmãos, uma família super unida. Mas falou em alguma coisa que vai acontecer no erário, as cabeças já mudam, os pensamentos já mudam. Eu achei que eu conhecia meus irmãos, entendeu? Eu achava que eu conhecia. Na verdade, eu não conheço ninguém. Amém? Então os irmãos já vão entender mais ou menos sobre o que é a história, né? Então, eu vou começar aqui no capítulo 15, no verso 1, amém? Vou procurar ser o mais breve possível, porque o irmão Edson falou comigo. Quando ele passaria para mim, eu falei, irmão, pode passar uma de 15 que está excelente. Ele resolveu passar um pouquinho antes. Amém? Brincadeira. Diz assim, a parábola da ovelha perdida. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Amém? Aqui é uma situação interessante, irmãos, que nós vamos ler aqui, depois eu vou para uma outra parábola e vou para uma outra, tá bem? Então vai ter bastante leiturinha, mas eu vou procurar ser o mais breve possível. Ou seja, o que eu vejo aqui? Jesus, ele estava chegando, se aproximou dele os publicanos e os pecadores, e neste mesmo momento também chegou os escribas e os fariseus. Sabemos nós que os escribas e os fariseus eram aqueles que estavam sempre tentando procurar um erro em Jesus, achar alguma coisa para o incriminá-lo, achar alguma coisa para tentar pegar Jesus, vamos dizer assim, pegar ele no contrapé, né? Assim, eu vou esperar ele, eu vou pegar na curva, assim nós falamos no mundo, né? Deixa ele lá na frente que eu vou pegar na curva. E eu vejo assim Jesus dizendo, ele começando a falar, aqueles homens estavam ali e falando, mas espera aí, mas como que ele vai sentar junto com publicanos e pecadores? E Jesus já conhecendo o coração do homem. Eu estou fazendo uma conjectura, irmãos, tá? Eu creio que ele virou ali e falou assim, ó, vocês estão entendendo o que eu estou falando? E ali eles não entendiam. Ele falou, então peraí que eu vou contar para vocês uma história. Eu vou falar algo aqui que vocês vão começar a entender. Aí ele fala assim, então no verso 3 ele diz assim, e Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não a deixa no deserto, as 99, e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la. Quando a encontra, põe-na no seu ombro, nos seus ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Glória a Deus. Então Jesus contou essa parábola, e ali esses homens também eles não estavam entendendo o que Jesus falava. É interessante, né, irmãos? Às vezes nós estamos na igreja, nós ouvimos N palavras, várias palavras. Muitas das vezes nós ouvimos, nós vamos para casa. Eu estou ouvindo o que foi falado aqui. Nossa, é uma palavra maravilhosa. Deus usou o pastor, usou qualquer um outro pregador que vem aqui à frente. Eu falo assim, ó, e vou cheio daquilo que Deus mandou, cheio da palavra, me alimentei. Eu saio daqui e entro dentro de casa. Eu chego em casa, eu troco de roupa, eu, sei lá, vou jantar, fazer qualquer outra coisa, escovo os dentes, sento na frente da televisão um pouquinho. 15, 20 minutos depois se perguntar, será que aquela palavra ainda está viva no meu coração? Será que eu guardei ela? Será que no culto de domingo eu ainda vou lembrar do que foi falado na sexta-feira ou na quarta-feira? É difícil, irmãos, porque nós às vezes ouvimos muito, mas entendemos pouco. E a situação desses homens é iguais. Eu vejo aqui uma situação que Jesus diz assim, olha,
Qual de vocês tendo 100 ovelhas, se uma se perder? Ou seja, eu entendo que ele está falando de um homem, de um pastor que ele tem 100 ovelhas e ele saindo com suas 100 ovelhas, uma delas se perde. Interessante é dizer que normalmente os pastos não ficam perto das casas. Eu vejo assim, eu tiro uma base, porque quando eu era criança, minha mãe criava galinha, né? Então, quando nós morávamos no Jardim Pedro, mais próximo da escola do Raul Brasil, ela criava galinha. Então era muita galinha, porque minha mãe vendia galinha, vendia couve, assim, então parecia uma chácara. Então tinha aquele negócio de fazer aquelas barganhas, aquelas trocas. Aí soltava as galinhas para ir comer matinho lá, ficar no meio do campo lá. Aí sempre falava para um de nós, ó, fica olhando, né, por causa de cachorro, coisa parecida. Então a gente ia lá, abria o galinheirinho delas, saía uma, saiu o galo e saía tudo bonitinho. Elas vão no mesmo lugar sempre. Só que ali a gente tinha que ficar acompanhando. E à tarde, quando chegava, tinha que olhar, né, porque as galinhas da minha mãe, irmãos, não eram numeradas não. Todas elas tinham nome. Glória a Deus. Verdade, todas elas tinham nomes. Não vou falar os outros aqui. Não veio ocasião. Todas elas tinham seu nomezinho, então a gente chamava por nome, né? Aí está falando aqui de um pastor, a situação de um homem, ele sai a levar as suas ovelhas. Normalmente, se eu moro aqui, o campo não ficaria tão próximo da minha casa, ficaria um campo muito longe, ou seja, essas ovelhas estão no aprisco ali. Ele fez ali do seu pasto e fechado com pedra, bonitinho ali, suas ovelhinhas ficaram guardadas, elas dormiram à noite. No outro dia de manhã ele sai, ele abre a porta lá no aprisco, lá no curralzinho delas, elas vão saindo. Ele vai atravessar alguns vales desertos, talvez para levar elas onde tem pastagem. E nesse caminho ele faz isso todo dia, ele vai, leva e volta, ele vai, leva e volta. O que acontece? Uma se perdeu. Aí às vezes nós ouvimos falar assim, mas essa ovelha perdida, para trazermos para os dias de hoje, mas é aquele irmão, aquela irmã que está fraquinho na fé, ou que está fora da igreja. Não é isso ainda, irmãos. Isso aí ainda é muito pequeno para nós pensarmos. Se nós formos começar a olhar com os olhos da fé, para quem já fez um pouco de estudo aqui, já teve tira dúvida igual nós tivemos aqui, nós já falamos algumas coisas aqui, né, a respeito de quando todos foram se apresentar diante de Deus no momento em que Jó estava ali, quem estava também? Qual foi o representante da terra aqui? Foi Satanás. Ou seja, então nós não estamos sozinhos. Eu creio que existe mais mundos, e eu vou colocar essa ovelha aqui, como a terra. Vamos colocar como nós, todos nós, tá? Os seres humanos, a qual eles se pegaram e se destituíram da glória de Deus, sendo que as outras 99 seriam os mundos não caídos. Vamos levar por esse lado. Então esses homens não entenderam aquilo que Jesus estava falando. E Jesus falou, então espera aí, vocês não entenderam da maneira que eu estou explicando? Eu vou explicar mais uma coisinha para vocês. Tem mais uma história para lhes contar. Aí ele vai falar assim, no verso 8: Qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende uma lamparina e varre a casa, e procura com muito empenho até encontrá-la? Quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas, dizendo, alegrem-se comigo, porque achei uma dracma que tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos viram aí que as duas estão falando em arrependimento, né? Ou seja, naquele tempo, o que acontecia? Se nós falarmos assim, a mulher perdeu uma moeda, ela tinha 10 moedas. Qualquer um de nós aqui hoje que tiver com 10 reais no bolso aí, tudo em moeda de 50, de 20, se perder uma moeda, você não vai nem fazer menção disso, porque é algo muito pequeno, não é verdade? Só que se nós entrarmos no contexto da história que a Bíblia não está falando, nós vamos entender que era alguma coisa que tinha muito valor. Porque o que acontece? Naquela época, quando um jovem ia casar com uma moça ou coisa parecida, era se passado um dote para essa moça. O noivo lá tinha que pagar um dote para o pai dela. E o que esse pai, sei lá, a mãe, se estivesse ali, o que eles fariam? Eles iam pegar esse tipo, o dote que fosse, o dinheiro, eles iam fazer a contagem, uma parte ia ser passado para ela, uma parte seria dada para ela. Então nós vemos muito aí, eu comparo muito isso a ciganos, né? Nós falamos que os ciganos, eles guardam um pouco da riqueza que eles têm nos dentes. Você pode ver que a grande maioria, qualquer sorriso que eles der para nós, até as meninas, as mocinhas, é a coisa mais linda, né? Ouro puro a boca. Então é uma forma deles guardarem. Naquela época, o que as mulheres faziam?
elas faziam aqueles ornamentos nas saias, igual nós temos aí, aquele bonitinho com moeda, às vezes pulseira aqui na cabeça. Era uma forma dela guardar. Por quê? Porque a mulher, ela sendo casada, se o marido dela saísse, demorasse, ficasse dias fora, ou vamos dizer que ele fosse convocado para uma guerra e ele desse a morrer, ela não estaria desguarnecida, porque ela ainda teria essas moedas. Então nós vemos aí que tem um valor imprescindível para a pessoa. E diz que diligentemente ela vai lá, já começa a varrer a casa e procura. Quem de nós que nunca perdeu alguma coisa e fica preocupado? Quem de nós não perdeu alguma coisa? Eu perdi um documento do meu carro uma vez, foi uma loucura, eu estava para vender esse carro. Aí eu falava, vou falar para a pessoa lá, a pessoa me conhecia, fazer a venda. Aí tá bom, tem que pegar o Lúcio lá para assinar, fazer o processo. E cadê o documento desse carro? Eu virei a casa inteira de ponta cabeça, mas tudo que tinha de papel eu joguei fora, uns 4, 5 sacos. E não achava esse documento. Tive que ir poupar tempo de Itaquera. E fala para os irmãos, até hoje eu estou procurando um documento e nunca achei. Então é uma preocupação, eu não conseguia nem dormir, porque eu perdi o documento que eu poderia fazer a segunda via. Vê a situação dessa mulher, ela perdeu uma moeda que era algo que poderia garantir o sustento dela. E Jesus ali ainda está dando, vocês entenderam o que ele quer dizer? Qual que é a história da situação? E ele ainda vendo que os homens não entenderam, ele falou assim, espera aí, então eu vou contar mais uma coisinha. Ele falou assim, certo homem tinha 2 filhos. Aí, nós vamos ver aqui, 2 filhos. O primeiro filho, uma ovelha perdida. O segundo filho, uma dracma perdida. Aí ele vai continuar aqui falando a história. Olha, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabem. E o pai repartiu bem os bens entre eles. Um filho pediu e o pai fez uma divisão dupla para os 2 filhos, sendo que tinha mais velhos. E passado muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, quantos trabalhadores do meu pai têm de fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Caindo em si, ele estava totalmente fora de círculos. Porque para ele cair em si, ele voltou à realidade e falou, peraí, então, assim, dá aquela voltada, alguma coisa eu fiz de errado. Assim é quando nós estamos fora da presença de Deus, né? Quando fala assim, olha, eu vou cair em si, eu vou voltar. E foi o que esse rapaz fez aqui. Vou me arrumar, voltar para o meu pai, ele dizer, pai, peguei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o pai, e vinha ele ainda de longe, quando seu pai avistou, compadecido, e correndo o abraçou, e o beijou, e o filho disse, pai, peguei contra ti diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham-lhe um anel no dedo e dê-lhe sandália nos pés, tragam e matem um bezerro gordo, vamos comemorar e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltando a aproximar da casa, ouviu as músicas e as danças, e chamou um dos seus empregados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar, saindo porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Então se considera, o pai procurou convencê-lo a entrar. Amém? Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um de seus mandamentos, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor manda matar um bezerro gordo para ele. Então o pai lhe respondeu, meu filho, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-me,
Porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos lá, irmãos. Então Jesus contou uma parábola, contou a segunda e contou a terceira. E aqueles homens ainda não entenderam, ele começou a falar. Vamos ver a situação. A primeira situação era uma ovelha, certo? A ovelha estava perdidinha, o pastor foi lá e achou ela. Eu falo para os irmãos, aquela ovelha é um animal, mas aquele animal sabia que ele estava perdido? Ele sabia que ele estava perdido, porque ele estava junto com o rebanho. De repente esse rebanho subiu, agora ele se vê sozinho. A gente sabe que o bichinho está aquele monte de bichinho junto, né? Irmãos, não é para dar risada não, tá bem? Os bichinhos estão lá, vai, é sempre assim, né? Aí o carneirão, que é mais grossinho. Ela deu o balido dela, só que não houve resposta. Ela começou a olhar, ela sabia que estava perdida. Ela estava perdida, só que ela não sabia como voltar para casa. Ela estava perdida, totalmente perdida. Quando nós nos perdemos num lugar, você está com o seu carro, que você entra numa rua dali, daqui, talvez você pegue uma contramão, você desça numa comunidade que você não conhece nada. A primeira coisa que acontece é nós começarmos a entrar em desespero, o coração já bater rápido e você pensar, estou perdido, aonde que eu estou? Eu não me acho. Agora você imagina um animal que ele é totalmente irracional, mas ela sabe que está perdida fora de casa e não conhece o caminho. Aí nós vamos lá agora para a dracma. A mulher ela perdeu a dracma, ela procurou aquela dracma ali e acabou achando, né? E nós falamos, a dracma ela poderia valer um dia de serviço. Então, cada dia que trabalhava, a pessoa ganhava uma moedinha e era para você se manter. Aí a dracma estava perdida dentro de casa. É uma moeda. A dracma, ela sabia que ela estava perdida? A moeda? Ela não sabe, irmãos, ela não tem sentimento. Mas ela estava perdida dentro de casa. E ela não conseguia voltar para a mão do seu dono, para a mão do seu senhor. Porque ela não tinha o que fazer. Ó, são duas situações. Uma ovelha e uma moeda. São uma situação. Dois irmãos. Um pedindo a parte que lhe cabe dos bens e o pai dividido por dois. Até porque se nós formos ver, voltarmos lá atrás e começarmos a estudar um pouquinho, até nos dias de hoje, qual o filho que vai pedir para o seu pai, falar, eu quero a parte que me cabe na herança? Igual eu falei, minha mãe está fazendo inventário e tudo mais, falei assim, quem que vai chegar e falar, eu quero a minha parte? Quando um filho faz isso, ele está dizendo o quê? Literalmente, pai, morre, porque morrendo eu vou ter a minha parte. Não seria isso? Ele está pedindo praticamente a morte do pai dele. Ou é uma história que Jesus está contando para que os homens venham entender, né? Seria Deus falando na linguagem do homem, uma historinha de Deus lá para que o homem pudesse entender na linguagem dele. Aí, mediante essa situação, morre, o pai poderia chegar nele e falar, não, espera aí, eu sou seu pai? Vou dar um jeitinho aqui, eu vou conversar com você um pouquinho, a mão do papai vai fazer carinho com você já. Porque esse tipo de coisa que você está pedindo, vai ter que acontecer isso. Mas se o pai não fez isso, a palavra diz que eram dois irmãos, ele tinha um irmão mais velho. A obrigação do irmão mais velho era corrigir esse irmão. Tinha que pegar e soltar ele. Falar, espera aí, volta em si, cai na real. Você está fazendo o quê? Você quer o quê? Você está pedindo para que seu pai morra. Ele vai morrer, naturalmente, isso aqui é tudo nosso. Não precisa acelerar o processo. Só que aqui também nos diz as escrituras que o pai dividiu em duas partes. Dois irmãos, um pedindo e dois recebendo. E esse um foi aqui. E lá fora ele sofreu porque ele saiu da presença do pai, ele saiu de próximo do pai e sofreu muito quando ele viu que ele estava sofrendo, que não tinha mais condições, porque tudo que ele tinha, que poderia, vamos dizer assim, deixar ele de uma maneira tranquila, confortável lá fora, ele gastou, ele torrou tudo. Agora ele está à deriva, como um barquinho à deriva, a vela rasgada, sem remo, sem leme, está jogado lá, onde o vento soprar, o mar vai levar, só Deus vai levar. A mesma coisa é o homem aqui no mundo, irmãos. Ele sem Deus, ele está sem a presença de Deus, ele está perdido. Ele não tinha o que fazer. Aí a palavra diz que o quê? Ele estava fora de si, porque ele caiu em si. Ele caiu em si, ele pensou, vou voltar para a casa do meu pai. Quantos de nós não somos assim, irmãos? Quem que já não se desviou do caminho do Senhor? E quando nós estamos lá fora, igual eu que já vivi tempos lá fora, você começa a cair na real e fala assim, mas espera aí, o que eu estou fazendo? 5 anos eu fora da presença de Deus, só fiz besteira. E tentando voltar e não conseguia. Sabia onde que eu tinha que estar, mas não estava indo. E não tinha forças. Então eu comecei a cair em si, mas eu estou fora de si.
Aí o que acontece aqui? Ele se arrependeu e voltou. Ele falou: vou voltar para casa do meu pai, vou me arrumar rapidinho e vou voltar para casa do meu pai. Mas interessante é dizer que quando é feita essa divisão aqui, aquele pai, ele era dono de terras. Então ele era um homem que tinha posse, ele tinha seus empregados. E assim, nós podemos ver hoje aí, tem as fazendas aí, igual algumas novelas que nós assistimos aí, que falam a respeito de escravo lá, camaradas tinha café lá, tinha rolaria, então todo mundo trabalhando para ele, e ficava todo mundo ali. Sempre tem aqueles que gostam do patrão, gostam dos filhos e vai defender. Somente se vê alguém tentando alguma coisa contra o patrão, eles vão se levantar. E aqui é interessante dizer que esses escravos, eles estavam aqui, eles viram a situação. Ele pegou e ele foi embora. Ele saiu e tudo que ele tinha ele perdeu. Quando ele caiu na real, ele voltou para a casa do pai. E nos diz o que? A palavra de Deus diz assim, que o pai aceitou. Mas olha lá, vamos agora fazer uma aplicaçãozinha. Ele saiu, gastou tudo e voltou para a casa do pai. Um homem igual o pai, eu já creio que era um homem de muita idade. Eu vou fazer uma comparação. Se alguém olhar, o pastor Wander que pedala muito de bicicleta, se olhar ele correndo na rua, não é nada estranho. O Zeca que é mais novo, eu que já estou acostumado a correr e outros aí, olha o homem correndo, não é estranho. É algo normal, não é? O que tem de diferente no homem correndo? Mas agora, tem algo diferente. Vamos pegar aqui hoje o nosso irmão Toninho, que é um dos mais velhos aqui. Qualquer um aqui que chegar aqui na rua, ver o irmão Toninho correndo de calça comprida normal, mas correndo mesmo, vai chamar a atenção, não vai? Porque é atípico você ver um homem nessa idade correndo. O que aconteceu lá? Era a mesma coisa, a situação. Mas a Bíblia diz assim, que esse filho, ele se arrependeu e voltou para casa. E quando ele voltou para casa, o pai, diz a palavra que o pai estava ali aguardando e esperando. Olha a situação. A ovelha se perdeu, o pastor da ovelha foi atrás dela. A dracma se perdeu, a mulher foi e varreu. Então, a dona, a senhora daquela dracma foi atrás dela, assim também o pastor foi atrás da ovelha que se perdeu. Agora aqui tem uma situação, vamos dizer, o filho está perdido e o pai não foi atrás dele. Por que o filho está perdido e o pai não foi atrás dele? Porque a ovelha, ela não sabia o caminho de volta. A dracma, ela não podia voltar para o seu nome. Mas esse filho aqui, essa ovelha aqui, ela foi embora, mas ela sabia o caminho de volta para casa. Ele sabia o caminho que ele tinha que voltar. Assim é como nós também, irmãos. Quando nós saímos, nós sabemos onde é a casa do Pai. Nós sabemos, nós conhecemos o caminho. Então tem como voltar. Aquela ovelha não conhecia. Aí o irmão mais velho, ao chegar, ele vê aquela festa toda, ele fala para os seus empregados: mas o que está acontecendo? Porque aquele teu irmão lá que saiu, ele voltou e teu pai, alegre, mandou que matássemos um novilho, um bezerro, para nós nos alegrarmos com ele. Aí ele indignado falou, o pai falou assim: entra, filho, entra, o teu irmão voltou. O teu irmão voltou, ele não quis. Só que essa volta desse irmão, o pai falou assim: coloca a túnica nele, coloca as túnicas nele de novo, estou dando posse sobre você, coloca um anel, estou renovando a aliança com você, coloca as sandálias nos pés dele, porque só os escravos ficavam descalços, os da casa não ficavam. Falou assim: estou calçando os seus pés, o caminho é certo, vem para casa, vem para dentro da casa do seu pai. E o irmão falou o que para o pai? Mas ele gastou tudo, o senhor nunca me deu nada, nunca me deu nada. E aqueles ali que estavam escutando, os publicanos, os pecadores ali do ladinho escutando, os fariseus e escribas aqui que queriam estar criticando Jesus. E por ele dizer: o senhor nunca me deu nada, nunca fiz nada. Ele falou: filho, mas tudo que eu tenho é teu, agora vem e entra. Ele não quis entrar. Ele falou: porque esse teu filho aí, ele gastou tudo. Ele gastou com prostituta, gastou aí na vidinha fácil. Não, mas uma coisa para nós aplicarmos, para nós pensarmos: como que aquele irmão sabia que ele estava, a Bíblia diz isso, mas como que aquele irmão sabia que ele estava gastando com prostituta? Porque com toda certeza, aquele irmão mais velho, ele já gastava com as prostitutas, então ele sabia onde o irmão estava. Ou seja, aí Jesus começa a falar para eles aqui: olha, quando um pecador se arrepende, a festa no céu, como aconteceu no caso da ovelha aqui da dracma, uma alegria, uma festa. O filho mais novo,
A ovelha perdida que sabia o caminho de casa, ele voltou. Ali o pai abraçou ele chorou com o pai, foi falando, e o pai foi tipo: meu filho, eu vou te consolando, tá aqui. O outro não veio. Por quê? Porque o outro sabia também da situação. Ou seja, só que antes dele chegar ali existia uma situação. Aquele filho, ele estava vindo, só que os empregados já estavam todos de olho nele, porque com certeza o irmão mais velho já devia também estar descascando ele, e todo mundo irado com ele. Mas o que o pai fez? O pai teve uma estratégia. O pai ficou esperando. Ele vai estar vindo lá embaixo. Eu estou parado aqui. A hora que ele vir, eu vou começar a sair andando de encontro com ele, eu vou começar a dar passo e vou começar a correr. Porque a hora que eu começar a correr, vai fazer o quê? Vai chamar a atenção de todos os empregados. Enquanto todo mundo olhando o senhor correndo aqui, ele está indo de encontro com o filho. Que a hora que ele chegar e colocar a mão sobre o filho, quem é o empregado que vai tentar bater no filho na frente do patrão? Quem é o homem que vai querer bater no filho na frente do seu pai? Qual é o inimigo que vai se levantar contra você se você estiver nos braços de Jesus? Não tem inimigo, ninguém vai fazer isso. E aquele homem usou uma estratégia que é a mesma estratégia que Deus usa para conosco. O inimigo só vai te tocar se Deus permitir. Se Deus estiver ao seu lado, o inimigo não vai te tocar. Venha a prova que vier, venha as lutas que vier, mas o nome de Jesus nós não vamos negar. Nós podemos balançar, podemos ficar fraquinho, entortado naquela dançadinha assim, estou quase caindo, pende para lá, pende para cá, mas não vamos cair, irmãos, porque é Ele que nos sustenta, aleluia. Então aqui eu vejo uma situação assim. Para ele falar isso para o pai aqui, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Com certeza ele fez as mesmas coisas. Mas ali o filho chorando, arrependido, falando com o pai. E o pai falou assim: entra. Ele não quis, porque era uma festa. Nas festas naquele tempo lá, quem entrava nas festas, a festa de Jesus era uma festa de confissão. Aquele filho que entrou, ele era publicano, era fariseu, porque o pecado dele, todo mundo sabia. Todo mundo sabia, porque foi escancarado, ele foi e gastou, irmãos. Mas o pecado dele era aberto. O mais velho, ele tinha os mesmos pecados também, mas ele não teve nem a coragem de entrar na festa, porque ele não tinha como confessar com o pai. E se ele confessa, ele seria perdoado. Às vezes nós estamos aqui, nós podemos confessar, nós podemos vir à frente, receber uma oração, ou você fazer a sua oração na sua casa e falar: Deus, eu pequei, eu fiz assim, assim. E não é falar: Deus, eu pequei, mas fala o que você fez para Deus. Pegar, ele sabe que você pegou, ele quer que você confesse. E esse filho aqui não fez isso. Ou seja, machuca menos o coração de Deus o arrependimento de um pecador sincero do que a hipocrisia de um santo. Porque às vezes a gente, vou me passar por santo, só que eu estou com um monte de sujeira lá, um monte de mazela, mas eu não confesso. Aí alguém olha e fala: nossa, mas o irmão, não sei o que, a irmã. Mas não é verdade, irmãos. Nós somos pecadores, ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo aqui é pequenininho, está todo mundo no mesmo barco, o patamar é o mesmo. Uns têm um pouco mais de conhecimento, uns têm um pouco menos, uns cantam mais, uns cantam menos, uns oram mais, outros oram menos, entendeu? É assim, mas somos, perante os olhos de Deus, todos iguais. Só que é o seguinte, ele quer o quê? A história aqui, ela está falando de arrependimento. Aqui, aí Jesus vai dizer para eles aqui: olha, eu estou falando para vocês 3 parábolas. Eu não estou aqui para colocar publicamente o pecado de um irmão ou de outro. A história que eu estou contando aqui para você é de um arrependimento e da misericórdia de um pai, de um amor de um pai. É isso que eu quero mostrar para vocês, porque vocês estão perdidos, vocês são perdidos, e o Supremo Pastor, ele precisou vir para fazer isso, trazer para essas ovelhas aqui perdidas. Era isso, não precisava mais que isso. Aleluia. Eu entendo assim, irmãos, que esse irmão aqui, ele poderia ter entrado na festa, mas ele não quis confessar. Ele poderia ter entrado e falar: pai, eu também fiz a mesma coisa. As mesmas prostitutas que ele gastou lá, eu também vou. Eu acredito que aquele pai até sabia, mas numa história, falando assim, uma história que Jesus contava. Todo pai conhece o filho que tem, a mãe conhece a filha que tem, nós sabemos. Nós não sabemos tudo que eles fazem, mas nós conhecemos. É aquilo que eu falo: filho perto de pai e de mãe é uma coisa, filho longe de pai e de mãe nós não damos garantia, porque nós não sabemos, né? Porque isso é uma questão de caráter. Questão de caráter. Um foi e o outro não foi. Um confessou e o outro não confessou. Mas os dois são filhos? São. Os dois são amados? São. Só que houve perdão para um ali, porque confessou o outro, ele não tinha o que confessar. Ou seja, o mais velho era um justo que não precisava de arrependimento.
na mente dele, mas ele precisava de muito mais arrependimento também, porque ele fazia em escondido, fazia em secreto. E perante Deus nada fica encoberto, não tem pecado, não tem nada que você faça, porque toda obra boa ou má, ela virá, então ela vai ser revelada. Assim também é nas nossas vidas. Irmãos, por aqui, eu glorifico a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que eu quero agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Fiquei muito contente de estar aqui. Era isso que eu tinha passado para os irmãos. Eu quero trazer o pastor Val na frente aqui para dar suas considerações finais. E se eu ficar falando mais coisas aqui, eu creio que não é isso, que Deus já tratou comigo antes de estar falando com vocês aqui. Essa semana eu meditei bastante também. A gente fica lendo, tem feito meus louvores lá no meu serviço. E nós temos uns momentinhos para estarmos orando, aquele momentinho para você fazer o seu louvor dentro de casa e deixar o Espírito Santo te tocar, né? Você pegar as lágrimas para Deus e falar assim: Senhor, não sou merecedor de nada. Se eu estou aqui hoje é pela misericórdia de Deus. Eu sou pequenininho, eu sou falho, eu sou um cara chatinho, sei disso, mas eu quero só o bem de todo mundo. O que eu puder fazer de melhor pelas pessoas, eu vou tentar fazer com toda certeza. O que eu puder fazer de melhor para meus filhos, eu vou fazer. Até porque em casa eles falam assim: ah, mas você é muito chato, você pega muito no pé, entendeu? Falei, mas eu sou assim, gente. Falei assim: vou tentar procurar fazer o melhor. O dia que você fizer alguma coisa que eu não falar com você, você pode ter certeza que eu não estou mais nem ligando para você. Eu vou fazer uma vista grossa. Mas enquanto estiver junto comigo, pode ter certeza, você é igual aquele pai, eu vou estar aqui. Eu estou esperando por você. Eu te ajudo. Você tem que dar seu passo e outro. Caminho certo, pé calçado, caminho certo. Ande na posição, não se desvie da palavra de Deus, nem para a esquerda, nem para a direita. Amém? Deus abençoe a todos e as palmas vão no nome santo do nosso Deus.